PB, hoje, né, tá todo mundo aqui em prol dessa homenagem linda, gente, ficou bonito isso aí. O meu aniversário só para lembrar, assim, despretensiosamente, meu aniversário é 26 de junho, tá? Anotem, assim, se quiserem, pode cair na prova. O meu nome é Juliana Monteiro, muito grande se não der, pode abreviar, me chama de Ju, fica legal também. Gostei bastante, tá? Achei bem legal isso, muito legal. Então, pessoal, sabe o que eu pensei? Eu falei, olha, deixa eu me concentrar e pensar em dicas bacanas. Eu falei, olha, ao meu lado aqui, duas amigas queridas, Rebeca e a professora Cláudia Molinari. Eu falei, administrativo e empresarial. Aonde que o direito do trabalho dá as mãos para o direito empresarial e aonde que o direito do trabalho pode dar as mãos para o direito administrativo? Eu falei, é uma boa, né? Eu falei, olha, vamos pensar assim. Quando a gente pensa no direito administrativo tocando no direito do trabalho, como é que isso pode acontecer? Isso é uma homenagem à minha amiga Cláudia Molinari, né? E aí, veja, quando a gente pensa, por exemplo, em terceirização, né? Quando você pensa na terceirização, o direito administrativo toca no direito do trabalho. Por quê? Porque a terceirização pode acontecer no âmbito privado ou no âmbito da administração pública. Quando a gente pensar na terceirização, volta e meia aparece assim, qual é a responsabilidade do tomador do serviço? E se eu estiver no âmbito privado, a responsabilidade é subsidiária, ok? Então, no âmbito privado, a responsabilidade do tomador do serviço subsidiária. Quando eu já vou para o âmbito da administração pública, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é que tem que ser precedido de licitação para poder escolher qual é o ente privado que vai prestar o serviço para a administração pública. E aí aparece uma sigla, que eu sempre falo, é sempre bom lembrar, a chamada CNDT, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. Essa certidão negativa de débito trabalhista ela é expedida eletrônica e gratuitamente. Por quê? Porque aquela empresa privada que está participando da licitação precisa provar que está ok, que está regularmente em dia com a Justiça do Trabalho, que não deve nada perante a Justiça do Trabalho. Então, o que vai acontecer? Se a certidão, então, der uma certidão negativa, está ok, ela pode participar da licitação. Já perguntaram na segunda fase, pode ser questão da primeira. E se a certidão der positiva, o que acontece? Qual é a consequência direta? Se a certidão, ao invés da negativa, der positiva, aquela empresa não pode participar da licitação. Né? Vamos imaginar que deu tudo certo, a empresa foi a escolhida e foi participar, né, da licitação, foi a escolhida, vai prestar o serviço. Tomador do serviço, administração pública. Aí veja. Qual é a responsabilidade, em regra, da administração pública como tomadora do serviço? Em regra, nenhuma. Em regra, a administração pública está isenta, porque a lei de licitações diz que se ela automaticamente fizer todo o procedimento, tudo que diz a lei de licitações, ela estaria isenta da responsabilidade trabalhista. Mas aonde entra o direito do trabalho? O TST diz o seguinte, olha, cumprir a lei de licitações não é ser zeloso apenas na hora da contratação. A administração, você tem que fiscalizar a execução do serviço. Porque se você é zeloso ao contratar, mas você não está nem aí, não fiscaliza aquela empresa que automaticamente prestou o serviço e larga para lá, lava as mãos e deixa uma série de problemas aparecerem, o que vai acontecer? A administração pública vai agir com culpa. Em qual modalidade de culpa? Negligência, porque ela não estava, nem aí, não fiscalizou. E se aí sim a administração pública agir com culpa, não fiscalizou aquela empresa que foi contratada, automaticamente a administração pública aí sim também terá responsabilidade de forma subsidiária. Você está vendo aí o direito do trabalho tocando no direito administrativo? Que aí o direito do trabalho foi lá na parte de licitação, envolvendo terceirização. Olha a interdisciplinariedade, isso é muito bacana. Aí em prova, você tem assim, ó, duas matérias se tocando. E olha o que acontece, não é só nesse momento que o direito do trabalho dá as mãos para o direito administrativo. Vamos lembrar de uma coisa? Pensa assim, ó, além da terceirização, quando a gente pensa em requisitos de validade de um contrato, agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei. Olhando para o direito do trabalho, pensando numa contratação para ingressar diretamente nos quadros da administração pública. O que eu preciso? Prévia aprovação em concurso público, não é isso? A partir da Constituição de 88, a exigência de prévia aprovação em concurso. Aí vocês entram pela janela, quando for ninguém vai descobrir, só que descobriram. A contratação foi para ingressar nos quadros da administração e não houve prévia aprovação em concurso público. Esse contrato vai ser nulo, porque se der um problema em um dos requisitos de validade, o contrato é nulo. Ligou seu alerta e lembrou assim, ó,
A administração pública atualizar o seu navegador. Nesse momento, com mais de 9.000 pessoas conectadas, a aula está normal. Atualize seu navegador, com certeza absoluta o problema no seu computador. Administração, contrato nulo. E o que essa pessoa vai ter direito de receber? Os dias trabalhados, mais o FGTS. Dias trabalhados mais FGTS. Isso está na própria legislação, quando a própria lei do FGTS foi alterada para isso, e a súmula 363 do TST fala também sobre isso, contrato nulo, ausência de concurso público, dias trabalhados mais FGTS. Então, o que acontece? Olha como que a gente pode aproveitar e vai comentando e você vê. Eu estou falando de direito do trabalho, acabo tocando no direito administrativo, e como está previsto na Constituição, o direito constitucional também entra em cena, né? A gente, quando começa a estudar direito, eu acho que as matérias não se tocam, mas elas estão interligadas. Então, veja bem, ó, com isso a gente conseguiu já 2 pontos que ligam o direito do trabalho com o direito administrativo. Mas eu lembrei Deixa eu te explicar uma coisa, você tem que fazer um procedimento no seu computador de limpeza de cache e de atualização do navegador. Tem 10.000 pessoas acessando e talvez 100 pessoas não acessando. Com certeza é problema no seu computador. Tá? Se você quiser um suporte remoto, peça no portal que a gente dá o suporte. Você precisa fazer uma limpeza de cache no seu computador, atualizar, de repente desbloquear um pop-up. A transmissão está perfeita, está segurando para mais de 9.000 pessoas ao vivo sem nenhum problema nesse exato momento. Diante disso, tá certo? Atualize o seu navegador, faz uma limpeza de cache e vamos lá. Decorrente de factum principis. Olha aí o direito do trabalho com o direito administrativo de novo. Por quê? Porque lá no direito administrativo a gente chama de fato do príncipe, né? E no direito do trabalho está no edital de vocês em latim. Então se aparecer em prova, vai aparecer em latim. E quando aparece coisa em latim, o povo já fala, ai meu Deus do céu, né? Calma, respira fundo. Factum, fato. Príncipes, quem é o príncipe? A administração, vamos assim dizer, né? Então, o que vai acontecer? Quando você olha que houve uma força maior, mas decorrente de factum principis, foi um ato que veio da administração. Pode ser na sua esfera federal, estadual, municipal. Não foi o empregador que acabou com aquela empresa. Não foi automaticamente, vamos dizer, uma força da natureza que acabou com a empresa, mas a empresa acabou. Mas foi por qual motivo o término do contrato? Força maior decorrente de factum principis. Então, o que você vai lembrar? Se aparecer na prova assim, ó, força maior decorrente de factum principis. A indenização devida ao empregado ficará a cargo do governo responsável, ok? Força maior decorrente de factum principis, a indenização devida ao empregado ficará a cargo do governo responsável. Pois bem? E aí, é o artigo 486 da CLT, se depois vocês quiserem passar os olhos, é o 486 que fala da força maior decorrente do factum principis. Juro, e no direito empresarial? Como é que eu posso tocar agora, lembrando, homenagem à minha amiga Rebeca, como é que eu posso agora tocar o direito do trabalho com o direito empresarial? A gente toca assim no direito do trabalho com o direito empresarial, quando fala assim, ó, considera-se empregador a empresa. Quando eu falo que considera-se empregador a empresa, eu vou lá no direito empresarial e lembro a empresa, atividade econômica, né, desenvolvida. Então, você automaticamente, quando você fala considera-se empregador a empresa, eu vou no direito empresarial. O que o direito do trabalho quis fazer? Ele vinculou o empregado à atividade que está sendo desenvolvida. Por isso que eu digo que empregador é a empresa. Isso quer dizer uma coisa. Daí, a gente pode lembrar de alguns detalhes. A gente tem, então, nessa ideia de empregador sendo a empresa, um instituto chamado sucessão trabalhista. Na hora da prova pode aparecer sucessão trabalhista, na hora da prova pode aparecer com outros nomes, pode aparecer sucessão de empresas, sucessão de empregadores, sucessão trabalhista, vários nomes para o mesmo instituto. Aí você pensa assim, como é que aparece na prova uma questão e você fala, essa questão é de sucessão, sabe? Você olha e vai dizer assim, ó, uma atividade econômica vinha sendo explorada por uma pessoa. E narra que aquela atividade deixa de ser explorada por uma pessoa e passa a ser explorada por outra, ou seja, outra pessoa entra em cena para passar a explorar aquela atividade. Vamos no nome dos personagens? Aquele que ficou para trás, então, que antes explorava, vai receber o nome de sucedido. E o que passou a explorar recebe o nome de sucessor.
Então eu tenho o sucedido que ficou para trás e eu tenho o sucessor. Aí você pensa assim, tudo bem, era uma pessoa que explorava a empresa, outra passa a explorar. Quem vai ficar com a responsabilidade trabalhista? Aí você grava assim, ó, quem estiver explorando a empresa vai por ela responder. Então, se quem explorava antes se chama sucedido, quem passou a explorar se chama sucessor, e a responsabilidade, quem está explorando vai por ela responder, então vai responder pela atividade. Quem tem a responsabilidade em regra é o sucessor. Então, na sucessão, em regra, quem responde é o sucessor. Ô, Ju, cadê o direito empresarial? Tá? O direito empresarial ele vem da seguinte forma. Primeiro, quando eu falei que uma pessoa explorava e outra passou a explorar, você pode ter pensado em compra e venda, mas não é só compra e venda que transfere a exploração. Olha aí o direito empresarial. Pode ter uma fusão de empresas, pode ter a incorporação de uma empresa por outra. Então, olha o direito empresarial aparecendo. Então, são figuras que a gente estuda lá, fusão, cisão, incorporação. Então, assim, a exploração da atividade de uma empresa por outra pode aparecer por várias formas. Porque sabe qual é a questão na hora da prova? Às vezes, a gente só decora. Aí na hora da prova cai um casinho concreto, diz que uma empresa ela foi incorporada pela outra, ou as empresas A e B se uniram, se fundiram para formar a empresa C. Tudo isso pode trazer o quê? Sucessão, porque pode vir de compra e venda, cisão, fusão, incorporação. E aí a responsabilidade trabalhista, em regra, vai para a figura do sucessor. E aí, ó, alerta ligado. Assim como quando a administração pública entra na história, o alerta tem que ser ligado. Olha o direito empresarial aqui de novo, o alerta ligado aqui, ó. Falou que entrou falência na história, liga o alerta, porque se entrou falência no meio da história, o negócio ficou diferente. O que acontece quando a falência entra em cena? Narra que a empresa está falida. Falida, né? Mal das pernas, eu falo sempre isso para vocês. Porque às vezes a gente fala assim, está falida, né? Isso não. É aquela coisa assim, ó, falência, regida pela lei de falência. Aí diz que lá no juízo falimentar foi autorizada, então, o quê? A venda daquela empresa ou de uma das filiais da empresa para fazer dinheiro, para pagar todos aqueles credores habilitados na massa falida. Aí lá no juízo falimentar pode ser autorizada a venda da empresa. E aí o que vai acontecer? Se a empresa, então, autorizada a venda da empresa para poder, aquela empresa falida, para poder ter dinheiro e automaticamente saldar os credores que estão habilitados na massa, o que diz a lei de falências? Que nesse caso, quem adquirir a empresa, leva então a empresa limpinha, novinha, como se tivesse acabado de montar uma empresa. Por quê? Porque vai dizer que neste caso não haverá sucessão. Não precisa ficar com pena das pessoas que estavam, né, trabalhando anteriormente, porque elas já estão lá perante a massa falida, já são habilitados, credores trabalhistas têm lá, né, ordem preferencial para receber, né, são créditos privilegiados, enfim. Então o que vai acontecer? Diante disso, liga o alerta, então, se falar, ó, sucessão misturado com falência, porque se nos moldes da lei de falência for autorizada a venda daquela empresa falida, lá pelo juízo falimentar, sua resposta na prova vai ser, neste caso, não há que se falar em sucessão. E fala, ó, não tem sucessão para responsabilidade trabalhista, não tem a princípio também para responsabilidades outras, né, tributária, eles vão trazendo uma série de responsabilidades. Eu estou falando mais no sentido trabalhista, mas a legislação diz, ó, quem adquire essa empresa leva a empresa novinha. Vamos aqui recapitular, só nessa brincadeira, o que a gente já falou? Já falamos de terceirização no âmbito privado e no âmbito da administração pública. Tem um tema que não cai, pode ser que caia novamente. Sucessão trabalhista é um tema também sempre importante, principalmente com essa exceção ligada à lei de falências, que eles podem colocar justamente para ver se a gente está atento para isso. Por quê? Porque você não acha isso na série D, você só acha se for estudar lá na lei de falências. É uma interdisciplinaridade totalmente, né, diferente ali para a hora da prova, não caiu ainda, pode ser uma novidade na prova. Aí falamos de contrato, requisitos de validade, então a gente vai puxando assuntos e quando a gente vê, a gente vai ligando um tema no outro, Bebê, se deixar eu falo, eu quero saber quanto tempo que eu tenho aí, sabe? Porque a pessoa vai... O pessoal tá pedindo aqui uma dicasinha de doméstico. Você tem alguma dica aí de doméstico pra galera, de um tema que você acha que poderia cair no alvo
Tem. Doméstico eu acho que pode sim. Eu tinha guardado para revisão, mas já que eu pedi. Umazinha. Da galera, sim, eu posso. Ó, eu acho que tem uma coisa de doméstico assim que eu acho que realmente pode aparecer. Eles podem colocar como pegadinha, quem fez os simulados, eu chamei a atenção para vocês, que eu não posso contratar como doméstico menores de 18 anos de idade. Então, ó, não posso contratar como doméstico menores de 18 anos de idade. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Constituição diz assim: proibido o trabalho para menores de 16 anos de idade, salvo a partir dos 14 na condição de aprendiz. Aí a gente está super acostumado com a dicção constitucional: proibido o trabalho para menores de 16 anos, salvo a partir dos 14 na condição de aprendiz. Mas doméstico tem a regrinha especial que não pode ser contratado somente se ele for o quê? Se ele for menor de 18 anos, é vedada a contratação como empregado doméstico. Fica a dica que pode aparecer doméstico aí para atender o pedido de vocês. Na revisão tem mais, vou deixar mais dicas de doméstico que eu também aposto que eles vão começar a cobrar em prova, e estou aqui preparando no feeling, né, que eu sempre falo do feeling, eu vou me conectando, vai chegando perto da revisão e aí depois vem mais dicas de doméstico na nossa revisão final de amanhã, ok? E aí, queridos, assim como eu abri o espaço para, né, o pessoal que está aí no Periscope, né? Eu não posso deixar de fazer isso. Eu quero saber assim, qual é o tema aí que vocês querem que eu dê uma dica para vocês, assim, que vocês pensem assim, eu estou sentindo, e é isso? Me falaram assim, dirigente sindical. Dirigente sindical é uma estabilidade que é boa e cai muito em prova. Então vamos juntos aqui, ó. Dirigente sindical, que, ó, gente, eu sempre falo assim, ó, Deus fala com a gente de várias formas. Já me pediram uma dica de doméstico, eu falo, dirigente sindical, me chamou a atenção. Dirigente sindical, como é que é? Assim, ó, estabilidade do dirigente sindical, desde o registro da candidatura e, se for eleito, tanto titular quanto suplente, vai até um ano após o término do mandato. Então, desde o registro da candidatura, dirigente sindical. E se ele for eleito, tanto titular quanto suplente, vai até um ano após o término do mandato. Tá bem? Detalhes importantes do tipo: registrar a candidatura e ser eleito, isso está acontecendo lá no sindicato, né? Que é dirigente sindical. E o empregador precisa ser comunicado. Então, preste atenção. A CLT diz que esse ato, registro de candidatura e eleição, o sindicato tem 24 horas para comunicar ao empregador. O que diz o TST? O TST diz que a comunicação é válida, mesmo que ela seja feita depois de passadas as 24 horas. Então a CLT diz que tem que comunicar em 24 horas, o TST diz que o importante é comunicar mesmo que depois de passadas as 24 horas. O importante é que ao comunicar o contrato esteja vigente, ok? Lembrei de uma outra coisa. Quantos dirigentes sindicais podem ter no máximo na diretoria de um sindicato? 7. Quantos dirigentes sindicais titulares podem ter na diretoria de um sindicato? 7. Está limitado a 7 o número de dirigentes sindicais. E lembra da estabilidade? Abrange tanto o membro titular quanto o membro suplente. Então, ó, quantos eu posso ter titulares dentro da diretoria de um sindicato? 7 titulares e 7 suplentes. Então preste atenção na questão, porque se estiver falando de titulares, o número está limitado a 7. Estabilidade é uma coisa que todo mundo quer, né, gente? Hoje, então, com a crise que a gente está vivendo, quem não quer ser estável, né? Então, assim, as pessoas estão desesperadas catando estabilidade, né? Aí tá naquela assim, aí a pessoa foi dado o aviso prévio para ela. Então, ela já está no aviso prévio. Aí ela descobre que lá no sindicato está tendo registro de candidatura. O que malandrão faz? Sai correndo, vai lá e registra a candidatura. Ele está querendo muito defender a categoria, você já percebeu, né? Então, assim, a categoria, né? Está querendo defender, eu pertenço à minha categoria. Aí, o que o TST falou? Ó, se você já estava no aviso prévio e já sabendo que estava no aviso prévio, foi lá e registrou a candidatura, não tem a estabilidade como dirigente sindical, ok? Aí, o que acontece? Nessa mesma linha de raciocínio, para a gente aproveitar a ideia, duas pessoas também querem muito, querem porque querem a estabilidade do dirigente sindical, mas não tem. Vamos lembrar quem são essas na prova que querem muito a estabilidade do dirigente sindical, mas não tem? Primeiro, membro do Conselho
fiscal do sindicato, sabe assim? Conselho fiscal já te dá logo uma dica na prova, porque conselho fiscal você lembra logo de finanças. Ele até é do sindicato, mas ele só cuida de finanças. O TST diz, só cuida de gestão financeira e orçamentária. Então toma cuidado, porque ele bate no peito e fala assim, sou estável porque eu sou do sindicato. Mas no sindicato você é o quê? Olha na questão. Se narrar que ele é membro do conselho fiscal do sindicato, ele não tem estabilidade, ok? Quem tem estabilidade é dirigente sindical. Tem uma outra que também é pegadinha. Delegados sindicais. Cuidado porque o nome é parecido, tá? Delegados sindicais não têm estabilidade, ok? Delegado sindical não atua dentro do sindicato, ele atua dentro da empresa. Quando uma empresa é muito grande, ela tem mais de 200 empregados, pode ser eleito um representante para dentro da empresa ser o porta-voz perante o empregador. Isso não é dirigente sindical, isso é delegado sindical. Então lembrando, hein? Quem que quer ter estabilidade, mas se aparecer na prova, você já sabe que não tem. Membro do Conselho Fiscal do Sindicato e delegados sindicais, porque quem tem estabilidade é o dirigente sindical. Recordando, vai desde o registro da candidatura e se for eleito, tanto titular quanto suplente, vai até um ano após o término do mandato. Esse é o dirigente sindical. No máximo 7 titulares e seus 7 respectivos suplentes. Então ninguém pode ficar com ciúme, viu? Já atendi uma dica ali online, já atendi uma dica do presencial, na revisão tem mais, tá bom? Então a gente... Amanhã a gente amanhã a gente tem um encontro marcado, a gente vai fazer aqui então. Eu vou fazer um periscope com o Belly a partir de 14 horas, eu não sei exatamente o horário, mas apita, viu? O bom do periscope é esse, começa olhando a apitar, fica olhando, né? Vai ser na parte da tarde, porque como a gente vai se revezar, eu vou ver porque eu vou fazer um periscope com o Belly, Claudinha Molionaro também vai fazer, então assim, vai ser na parte da tarde, em torno de 2 horas, 3 horas da tarde, a gente está ali conectado, já entrando com mais dicas de trabalho. Alô? 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 Tá mais dicas de trabalho, então, e processo do trabalho para vocês. Aqui tá ligado, tá na sala, tá bem. Então, com mais dicas de trabalho e processo do trabalho. Tá, vai ser no meu periscope, galera que tá aqui, é no @PedroBarretoPB, esse periscope que vocês estão aqui conectados agora. Avisa que é no meu periscope. Tá. Pessoal, a gente vai fazer pelo periscope do PB, tá? Então vocês estão conectados. E aí, assim, quem já tá conectado no meu periscope, no periscope da professora Belly, automaticamente vai aparecer, a gente vai colocar lá para vocês. Quem não está me seguindo ainda, o meu periscope é @prof. Juliana Monteiro, tá? Então meu periscope é @prof. Juliana Monteiro. Agora, no Instagram, se você não está me seguindo, lá no Insta, o que a gente tem feito? A gente tem colocado dicas diárias, tá? E tá bem bacana, o pessoal tá curtindo. Se você não tá ainda me seguindo, meu Instagram, @JuMonteiro, Portal F3, ok? JuMonteiro, Portal F3. Queridos, foi um prazer enorme. A gente ainda se vê aí pelos periscopos e revisões. Vocês puderem na aula. Vocês gostaram da homenagem que eu fiz para vocês? Vocês nem sabiam, vocês nem sabiam. De jeito de trabalho, nesses últimos 15 anos, coordenando cursinhos. Juliana é insuperável no direito material do trabalho. E Belo em processo é imbatível. Essa dupla delas, se vocês assistirem a revisão amanhã, vocês vão gabaritar essa prova na primeira fase. E a galera que está em trabalho na segunda, é colar com elas, não tem caô. Elas botam para quebrar. A gente vai começar agora com o administrativo, com Claudinha Molinaro. Deixa eu inverter a câmera aqui. Claudinha. Dê um alô pra galera do meu periscope aí, Claudinha. A amada Claudinha Molinaro. Boa tarde, amados. Boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde, pessoal do periscope. Bom, mais uma dica, né? Tem 5 dicas, né? Enquanto elas não terminarem, a gente vai. Bom, pessoal, vamos aproveitar, né? Esse gancho aí que a Ju deixou pra gente. E aí, eu vou falar um pouquinho
de agentes públicos, agentes de direito, para eu trabalhar aquelas categorias de servidores. Servidor público estatutário, seletista e temporário, que também é chamado de servidor público especial. Vamos relembrar essas coisinhas, que às vezes a banca gosta de botar umas coisinhas ali, e eu vou aproveitar e falar de um entendimento do STF, um informativo, para eu ir lá tocar numa orientação jurisprudencial, para a gente mesclar também o direito administrativo com o direito do trabalho. Isso vem caindo em prova. A FGV é a nossa banca, mas ela também é uma banca de concurso público. E o nosso exame não deixa, né, para trás, né, não fica para trás de nenhum concurso, né? Vem pesado. Então é melhor a gente se preparar para o maior, porque se vier o baixinho, a gente chuta, se vier o maior também a gente bate no peito e vai embora. Então presta atenção no que eu vou falar. Quando eu falo agente de direito, é porque essa pessoa, que é o elemento físico, volitivo, é a pessoa física que vai exercer a função em nome do Estado, tem uma investidura, tem uma ligação, um vínculo com o Estado legítimo, formal. Dentro dessa categoria de agente de direito, eu vou destacar o servidor estatutário, o seletista e o temporário. Servidor estatutário, a gente trabalhou bastante quando a gente estudou a Lei 8.112, que cai na nossa prova. O servidor estatutário vem do regime jurídico estatutário. Por que ele é chamado assim? Porque a ligação dele, a relação jurídica dele com o poder público, com a administração, está delineada numa lei que recebe o nome de estatuto. Esse regime jurídico estatutário, ele tem algumas características, como a pluralidade normativa. Cada ente federado cria o seu estatuto. Então, a galera que vai fazer prova para o TJ, Estatuto do Estado do Rio de Janeiro. A galera que vai fazer prova agora para o TRF, Estatuto, Lei 8.112, no âmbito federal, no município do Rio de Janeiro também. Cada um com o seu estatuto. Pluralidade normativa. Esse que é estatutário, prestem bem atenção, que é nomeado num cargo efetivo, aquele que vem do concurso público, nomeado, provimento originário, nomeado num cargo efetivo, que pode ser isolado ou de carreira, que admite aquele outro provimento, que é a promoção. Tudo bem? Esse, atendendo a alguns requisitos, ele tem a chance de ganhar a estabilidade. Então, a estabilidade, ela não é automática, porque é preciso que o ocupante do cargo efetivo preencha dois requisitos. Um de mérito e o outro um requisito temporal. O de mérito é a aprovação no estágio probatório, que está lá no 41, parágrafo 4º da Constituição, a tal da avaliação especial de desempenho. E o requisito temporal são os 3 anos de efetivo serviço, exercício na função. Mas, prof, a Lei 8.112 fala 24 meses. Esquece. Você tem que pegar a norma infraconstitucional e olhar para a Constituição. E não olhar para a Constituição para baixo. Então, o que vale são 3 anos de efetivo exercício na função, que é uma coisa que está no caput do artigo 41. Então, o requisito temporal está no caput do 41. O requisito de mérito no 41, parágrafo 4º. E aí a gente vai começar a entrar onde eu quero. Amados, depois da emenda constitucional 19 de 98, quem tem chance de ter estabilidade é quem ocupa cargo público, que é o servidor estatutário. Mas eu também tenho uma outra categoria de servidor que vem pelo concurso público, que vem por esse procedimento administrativo onde vigora a isonomia, a impessoalidade e a moralidade. Mas, por ele não ter um cargo, ocupar um cargo público, apenas possuir um emprego, ele não faz jus à estabilidade. E aí sempre se trabalhou com a ideia de uma demissão imotivada. Ju, orientação jurisprudencial 247, súmula 390 do TST, olha aí, direito administrativo com direito do trabalho. É muita sintonia, né, amiga? E aí, a gente tinha a ideia que o servidor seletista, ele, como não tinha a estabilidade do 41, a demissão dele poderia ser sem motivação. Súmula 390 no inciso 2, né? É inciso que vocês falam? 2 fala sobre isso para mim. E a orientação jurisprudencial 1 também fala isso.
Só que a época que isso estava forte, o empregado do Correio, empresa brasileira de Correios e Telégrafos, tinha um tratamento diferenciado. Os seus empregados precisavam que a demissão fosse motivada. Está na orientação jurisprudencial 247. Só que a partir do informativo 699 do STF, se preocupe com o número do informativo, mas se preocupe com a jurisprudência atual. A gente passa a ter a necessidade daquele que é servidor seletista, que entrou no quadro funcional da administração, que pertence aos quadros de uma sociedade de economia mista e de uma empresa pública, que são pessoas jurídicas de direito privado. Essas pessoas, agora, desde esse entendimento do STF, precisa que a demissão seja motivada. Na verdade, precisa de um procedimento formal, aonde haja uma devida motivação, aonde seja garantida uma ampla defesa. Sabe por quê? A ideia é a seguinte: olha para a entrada desse cara. Ele não entrou de qualquer jeito no quadro funcional da administração, ele entrou por um procedimento administrativo que, por questão meritória, escolhe aquele que vai entrar no quadro funcional. Então, a sua saída tem que guardar pertinência. Para evitar o quê, pessoal? Violação dos princípios da isonomia, da moralidade, da impessoalidade. Então, já sei. Então o cara ganhou estabilidade. Não ganhou porcaria nenhuma. Não ganhou estabilidade. Apenas ele ganhou uma certa segurança para a sua demissão. É porque pouco a gente estuda uma lei que é o chamado regime de emprego público, que a União editou, porque ela tem competência legislativa para traçar normas de direito do trabalho. E lá a lei que tratava de regime de emprego público também dava uma proteção para o cara que se submetia àquela lei. Só que para o servidor seletista, a gente tinha essa orientação jurisprudencial 247, esse entendimento que muda com o entendimento do STF, que o servidor seletista não ganhou estabilidade, entenderam? Se a banca pergunta para você se o servidor seletista precisa fazer um concurso público, sim. Ele vai ser aprovado, ele vai celebrar um contrato de trabalho por prazo indeterminado e vai se sujeitar às regras da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que tem uma característica da unicidade normativa. Aquele que vai celebrar um contrato, o ente, melhor dizendo, a entidade administrativa que vai celebrar um contrato com esse cara que fez o concurso público, a relação dos dois vai ser ali, baseada na CLT. Ninguém vai criar nenhuma legislação, porque não pode. Não acabou. É a CLT. E aí, essa é a regra. Não tem estabilidade. Mas a sua demissão não pode ser mais imotivada. Eles vão perguntar se tem que fazer concurso público? Tem. Se tem estabilidade? Não. E se a demissão pode ser imotivada? Não. Aquele tratamento que nós tínhamos para o Correio passou a ser para todas as estatais. Todos os empregados estatais, para serem demitidos, precisam de um procedimento formal, com ampla defesa e motivação. Certo, pessoal? Professora Juliana Monteiro na live. Cuidado com o servidor temporário, que também é chamado de especial. É uma exceção à regra do concurso público. É o 37.9 da Constituição. O artigo 37, inciso 9 da Constituição, fala desse servidor temporário dele. Por que ele se chama especial, prof? Porque ele se submete a um regime jurídico administrativo especial. Ele não é estatutário, ele não é seletista. Mas ele celebra um contrato, sim, temporário, para atender aquela necessidade excepcional e temporária de relevante interesse público. Mas o STJ já disse, não é seletista, não é estatutário. Ele é um servidor temporário, especial, porque ele se submete a uma lei que trata da sua contratação temporária. Há um entendimento que quando o ente federado não cria esta lei para tratar da sua contratação temporária, ele sequer pode se utilizar desta norma constitucional que é de eficácia limitada, porque precisa do legislador para que ela ganhe vida. Aí, quando a gente pega o nosso vadimeco, a nossa Constituição, logo abaixo do 37.9 tem uma lei que a União criou, a Lei 8745 de 93. Não se preocupe com ela, apenas um exemplo para concretizar o que eu estou te falando.
A União cria a Lei 8745 de 93, se eu não me engano é esse o número, e lá vai traçar as regras dessa contratação temporária. Prof, eu ouvi dizer, então, vê se eu estou certo, que esse cara não vem do concurso público, é uma exceção à regra do concurso público. Não vem daquele concurso público do 37, inciso 2 da Constituição, que é o concurso de provas ou provas e títulos, não vem. Mas, por exemplo, a lei que a União trata dessa contratação temporária, lá no artigo 3º, você vai verificar que a lei pede um procedimento simplificado de seleção. De novo, pessoal, a gente roda e cai na mesma história. É preciso que haja algo com critérios objetivos, impessoais, para não ferir os princípios administrativos. Isonomia, moralidade e pessoalidade. Ainda que a pessoa não faça o concurso público, a lei que traça as regras dessa contratação temporária pede um procedimento simplificado. Então, o que a gente tem que guardar para a prova? O estatutário se submete a um regime jurídico estatutário. Se ele é um ocupante de cargo efetivo, ele pode ter estabilidade, que não é automática. Precisa de 3 anos de efetivo serviço e ser aprovado no estágio probatório. Ah, perguntinha de prova. Esse que tem estabilidade, ele pode perder o seu cargo, sim ou não? Sim. Então a estabilidade, além de não ser automática, ela não é absoluta. Quem se arrisca a dizer para mim que aquele que tem estabilidade, quais as situações que podem levar à perda do cargo? Vamos embora? Agora é a hora. Aqui pode ensaiar e pode errar, só não pode ser na hora da prova. Que é aquele negócio que faz a prova sem tudo. Chega em casa e fala, agora é a hora. Vamos lá, aquele que tem estabilidade, ele pode perder o cargo por... Vamos lá, eu já fiz a prova, vamos lá. Na live. Pode perder por... processo administrativo disciplinar contra a defesa citada em julgado e uma avaliação periódica de desempenho. Mas essa avaliação periódica de desempenho a gente precisa de uma lei complementar. Isso, amados, se vocês não lembram, está no 41, parágrafo 1º, inciso 1 ao 3 da Constituição Federal. 41, parágrafo 1º, incisos 1 ao 3 da Constituição Federal. Ou o cara perde pelo PAD, ou por decisão judicial transitada em julgado, ou essa avaliação periódica de desempenho, mas que precisa de uma lei complementar. Agora, tem um outro artigo mais lá para o final da Constituição, que eu juro que eu nunca pensei que eu pudesse ver a proximidade dele acontecer. 169, parágrafo 4º da Constituição. O cara é estável e ele pode perder o seu cargo por falta de grana da administração pagar o seu servidor. Tudo bem, pessoal? Isso está próximo do que está acontecendo com a gente? Infelizmente. É claro que eu que sou estável não vou ser o primeiro da reta, não. O 169, parágrafo 3, começa a dizer que é para diminuir o cargo em comissão, que é para retirar as pessoas que têm um vínculo precário. Mas se no final das contas, meu amor, o negócio continuar pegando, não conseguir atender os limites aí impostos pela lei de responsabilidade, porque o que acontece? O que é estável pode perder o seu cargo. Então, cuidado com isso. As situações em que o que é estável perde o seu cargo, vamos lá? PAD, com ampla defesa e contraditório. Decisão judicial transitada em julgado, avaliação periódica de desempenho. Veja, para o cara ganhar estabilidade, ele faz o estágio probatório, que é uma avaliação especial. Quando ele já é estável, ele poderá passar por uma avaliação periódica, mas para isso precisa de uma lei complementar. Além desses 3 incisos do 41, parágrafo 1º, encaixa o 169, parágrafo 4º da Constituição. Aí a banca vai te perguntar assim, e aquele que tem vitaliciedade? Essa garantia constitucional mais robusta de permanência no serviço. Como é que ele pode perder o cargo dele? Não é estabilidade, é vitaliciedade. Aquela que é dada aos juízes, aos membros do MP. Somente por decisão judicial transitada em julgado. Mas eu preciso lembrar que tem a tal da vitaliciedade imediata e a vitaliciedade imediata. Aí, professora, como é que eu tinha esquecido disso? Juízes e promotores, juízes e membros do MP, só depois de 2 anos
de efetivo serviço é que vão ter a chamada vitaliciedade. Então é a chamada vitaliciedade imediata, porque precisa ser mediante alguma coisa, mediante o prazo de 2 anos. Não vai confundir, hein? A estabilidade para aquele que tem o cargo efetivo, prazo de 3 anos. Aqui na vitaliciedade imediata, para juízes e membros do MP, qual é o prazo? 2 anos. Mas e aqueles outros membros do STF, STJ, Tribunal de Contas, desembargador pelo 5º? Essa galera tem a vitaliciedade imediata. Entrou lá, já ganhou. Paulo Rangel, desembargador pelo 5º, veio do MP. Alexandre Câmara, desembargador pelo 5º, veio da advocacia. Entrou lá, Marco Aurélio, Marquinho, como é que eu esqueci? Já tem o quê? Vitaliciedade. Então essa pessoa que já tem a vitaliciedade só perde por decisão judicial transitada no julgado. Agora, Pedro, e se o promotor, o membro do MP, e se o juiz ainda não tem um prazo de 2 anos? Ele já tem vitaliciedade? Nesse prazo ele poderia perder o cargo sem ser por decisão judicial transitada em julgado? Sim. Então cuidado com a pegadinha na prova. Tudo bem? Fechou? Ainda tem mais um tempinho. Quer dar a última? Última? Eu vou arriscar em perguntar, mas eu tenho certeza que ele vai falar assim, pode ir, não. Pelo amor de Deus, muda pouco, gente. Intervenção do Estado na propriedade. Desapropriação sancionatória urbanística. Caralho, falei ontem. Falei ontem. Vai, manda aí. Amor de minha vida! Não se esconde, não. Rafinha. Daqui a 1 hora. Vai lá. Te amo. Beijo. Você vai falar 2? Amanhã tá, a gente combina. 243, né? Beijo. Oi? O 243 da Constituição, né? Você fala? Não, desembargador. Desapropriação sancionatória urbanística 182, parágrafo 4º, tá bom, vamos lá. Inciso 3. Eu falei da desapropriação confisco, do 243. Não, é a 243 é confisco. A desapropriação sancionatória urbanística ela é chamada por alguns autores de desapropriação subsidiária. Porque ela está delineada na Constituição, lá no capítulo de política urbana. Por isso, de cara, a gente tem que lembrar que o ente competente para essa desapropriação é o município. Lembra disso? Caiu na nossa segunda fase, tá? O conteúdo da minha ação de desapropriação indireta, o meu aluno tinha que comentar que o Estado não teria competência para desapropriação sancionatória urbanística. Beleza, Titi ensinou, o aluninho sabia, não teve problema. Essa desapropriação sancionatória urbanística, atenção, amados, ela é sancionatória. Porque se eu falar desapropriação urbanística, beleza, eu entro aí numa situação de uma desapropriação por questão de interesse social, por exemplo. Mas eu estou falando de uma desapropriação sancionatória urbanística, cujo motivo é o imóvel urbano não atender à sua função social. Aí, no último ato, ocorre essa desapropriação sancionatória. Ela é sancionatória, meu amor. O cara não vai receber em grana. Ele vai receber em títulos da dívida pública resgatáveis em até 10 anos. É porque na Constituição a gente não tem os detalhes. Mas a base de cálculo é o valor venal do bem. O cara vai receber durante 10 anos aquelas parcelas iguais e sucessivas. Então, ainda que tenha correções, a gente sabe que o negócio é chato. E ele perde o bem e vai receber. Então, ela não é prévia, né? Não é uma indenização prévia. Primeiro perde a propriedade, depois ele vai recebendo. Agora, o que eu quero que você preste atenção na prova? Não pode ser de cara a desapropriação sancionatória urbanística. Lembre que a Constituição fala sucessivos atos. Primeiro ato, e o Carvalhinho, no livro dele de comentário do Estatuto da Cidade, ele fala muito bem. Primeiro ato não seria uma sanção. Seria uma medida administrativa imposta ao proprietário para que ele dê função social à propriedade. Aí é o administrador criando condições e prazos, e não é de boca não, tá? Isso tudo é devidamente feito com uma formalidade toda especial que o Estatuto da Cidade determina. Que não, essa prova não vai cair, mas só para você entender, porque eu quero que você entenda. Vai impor condições, edifica, utiliza, parcela, amor, dá função social à sua propriedade.
É um alô que o poder público grita para o proprietário. Faz alguma coisa. Dá a função social à propriedade. Na inércia do proprietário, vem o IPTU progressivo, que eu posso chegar no máximo a 15% no prazo de 5 anos. E é legal porque aqui a gente está olhando para o IPTU não só como uma fonte de arrecadar receita, é como um meio coercitivo. Porque se eu dou a função social à propriedade, automaticamente a alíquota para de subir. Mas se mesmo assim nada acontece, vem a desapropriação sancionatória urbanística. Por isso ela é chamada de desapropriação subsidiária. Eu sempre digo para os alunos o seguinte: quando cai desapropriação numa primeira fase, o que a banca quer, amados? Nós temos 4 espécies de desapropriação na Constituição. A banca quer saber quais os motivos ensejadores de cada uma delas. Quer saber quem tem competência para desapropriar e quer saber se tem indenização, como é a indenização e se não tem indenização. Vamos fazer um feedback rapidinho nisso? E aí eu saio de cena, vamos lá? A desapropriação ordinária comum do artigo 5º, inciso 24 da Constituição. Quais são os motivos? Utilidade, necessidade pública e interesse social. Olha para mim, o proprietário está fazendo alguma coisa errada ou deixando de fazer algo? Não. Então como é que é a indenização dele? Prévia, justa e em dinheiro. E todos os entes terão competência para esse tipo de desapropriação. Matou? Claudinha, todos os entes. faz a galera repetir em voz alta aí, ficou lindo isso aí. Vai. Prévia, justa e em dinheiro. Puta que pariu, de novo, vai. A desapropriação ordinária. Faz aí, vai. Será que eu não consegui fazer de novo também? Vai, lindo. Então vamos lá, desapropriação ordinária, o cara não fez nada de errado, a indenização é prévia, justa e em dinheiro. Vai me sentir até na Disney. Foi a princesa. Pocahontas. Vamos lá. A desapropriação que a gente falou agora há pouco, sancionatória urbanística, município é o ente responsável, competente, que eu estou falando de política urbana. Posso ter um DF aí, né? Mas como não se está atendendo a função social da propriedade, a indenização é em títulos da dívida pública resgatados em até 10 anos. Vamos lá para a desapropriação sancionatória, mas da propriedade rural. Artigo 184. Agora é a propriedade rural que não atende a sua função social. Quem é que vai ter competência para essa desapropriação sancionatória da propriedade rural para fins de reforma agrária? União. E como é que vai ser a indenização? Títulos da dívida agrária, todo prazo resgatado em até 20 anos. E por fim, o 243, que é a desapropriação confiscatória. O nome é confisco. Confisco. Aí eu te pergunto, tem indenização? Nem em dinheiro, nem em documento, em porcaria nenhuma. Porque o cara está plantando uma cocaína, está plantando uma maconha, cultivo de plantas psicotrópicas ilícitas. Pô, e nem adianta dizer que não sabia. Se você vai dizer que não sabia, não fala mais. Vai perder a propriedade. Mas a gente tem, desde a emenda constitucional 81 de 2014, a exploração do trabalho escravo. Essa última, competência exclusiva da União, e não tem nenhuma indenização, porque olha o nome, confisco. Nada tem nome à toa, entendeu? Nada. Eu posso ter meu nome à toa, mas nada do nome do jurídico tem nome à toa. Certo? Fechamos? Fechamos. Amados, não terminamos, na verdade. Amanhã tem mais, sábado tem mais, domingo não tem dica, só tem abraço de coração com coração. Obrigada, pessoal. Amanhã, conforme a Ju falou, né? A gente tem um periscope, a gente vai vir pra cá, pra sede, pra fazer pelo periscope do Pedro, ok? Não é pelo meu, é pelo do Pedro. Eu devo, de repente, abrir, depois entra a Ju e Beth. Eu fico com o seu aberto. O Pedro também, e a gente vai fazer mais uma revisão aí de direito administrativo, fora a minha participação no sábado também, aí no papo final, tá bom? Então a gente ainda vai se encontrar, vai se misturar, tá bom? E ó, tranquilidade, hein, pessoal? Ok? Vai dar tudo certo no mundo, tá? Beijo! Fique com Deus!
Ela é muito amada, né? Ela é demais. Todos vocês aí do Brasil que farão a segunda fase em administrativo, cola nessa amada e indica para os amigos. Vocês é do Brasil inteiro. Indiquem para os amigos. Essa bota os outros no bolso. Aí fala assim, mas é online, mas o meu online é diferente. O online dela é fenomenal. Totalmente diferente. Vem ela pula da telinha e você vai ver que ela cuida de você. Tá certo? E ó, vocês não ficarem tristes, pediram licitação. Amanhã na revisão, amanhã tem licitação. Vou falar, sabe o quê? Sistema de registro de preços. Uau. A banca nunca cobrou a FGV, Sistema de Registro de Preços. Mas eu vou falar, porque a gente tem isso na Lei 8666 e temos na Lei do Pregão. Sim. E aí a gente conversa sobre isso. Então, cenas dos próximos capítulos, amanhã, Sistema de Registro de Preços. Uau, então a gente tá junto. Beijo. Eu vou fechar e vou abrir agora com Rebequinha e Aurélio Borê. Ó, a nossa princesinha de empresarial, Rebeca linda. Aurélio Borê, que todos vocês conhecem, que também é mito no Periscope. Grande Borê, professor aqui da Escola de Magistratura, professor de Direito Civil. Vai entrar aqui também com Direito Civil. Hoje a gente não acaba nunca, hoje não acaba. Só professor top chegando, hoje não acaba. Então daqui a pouquinho eu vou fechar a transmissão, vou reabrir. Quem fala primeiro, Rebeca, né? Vai deixar a Borê primeiro? Tá. Então a gente vai começar agora com Direito Civil, Aurélio Borê, e depois Direito Empresarial com a Rebeca. Eu vou fechar e vou abrir de novo, tá certo? Beijo.